Rapaz! Você quer falar seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Gente, é sempre assim, quando a gente vai começar, porque a gente quer ser natural, entendeu? Exato. Então a gente não vai. A gente nunca vai fazer um bordão aqui combinado. Se bem que a gente poderia ter. Seja bem-vinda a mais um. Verdade, legal. Faz tempo que a gente não se vê aqui. Faz tempo, cara. O namorado, muitas ele coisas tava aconteceram. viajando. Uma nova temporada aí acontecendo muita coisa. Rafa está noiva. Meu Deus, cara, quanta coisa aconteceu de uma coisa a outra. Gente, Rafa é verdade. está noiva. O programa que a gente gravou não tava. Exatamente. E Rafa, que programa especial que a gente vai ter hoje. Hoje, eu tô muito honrada de estar aqui, assim. Eu tô nervoso. Eu sei, ele tá nervoso. Talvez vai levar bastante bronca hoje. Eu, com certeza, seria uma criança que precisaria. Mas Deus, ele também ajuda, né? Ele é misericordioso. Ele vai corrigindo nossos passos. Gente, eu ainda tenho uma história desde muito nova com ela, então conheço ela desde pequena e ela já mudou muito a minha vida, me ensinou muita coisa. Em casa, então eu tô em casa, eu tô muito feliz e tô feliz de vocês escutarem, aprenderem, ouvirem mais, então é uma honra. A gente tá aqui com ela, que é pedagoga, apresentadora. Ela dedicou mais de 40 anos aí pra educação infantil. Então, gente, a gente vai aprender muita coisa. Você que aí sonha em ter família, sonha em ter filho, esse aqui programa é pra você, né? Com ela, Cris Poli! Pra quem não entendeu, Super Nani está aqui entre nós. Pois é, né? Cris, muito obrigado, viu, por ter vindo. Que especial. Um prazer. Eu só me sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês, mas especialmente por você, Rafa, né? A gente, como você falou, a gente tem uma história juntas há muito tempo, né? Mas é um prazer te ver assim, sabe? Brilhando. Noiva, né? Chorei de alegria, viu? Legal. Gente, sério, muito bom pra gente estar aqui com você. É uma honra mesmo. E a gente já quer começar aí fazendo nossas perguntas pra você, porque a gente quer te conhecer melhor. A gente conhece, eu conheço já. Talvez o namorado ainda vai conhecer mais hoje. Eu conheço o que eu vi na televisão, entendeu? Aqui eu tenho o privilégio, quero conhecer mais do que Super Nani, Cris, mãe, sua vida, pedagoga, sua história, tudo isso. Essa mulher de Deus que você é, que realmente talvez a galera nem sabia, assistia na televisão. É verdade, Acho que pra muita gente que tá assistindo aqui vai falar, nossa, chamaram a Super Nani, mas ela é cristã, ou então não sabia, talvez não segue. Então, e eu sei, eu dei uma estudada, assim, eu vi o quanto a palavra de Deus tá em tudo que você fala. Então, enfim, fica à vontade esses minutos iniciais aí, aquela apresentação que você quiser falar aí, pessoal. Bom, realmente, né, quer dizer, tem muita gente que não sabe que eu sou cristã, né? Primeiro porque antes de entrar no Super Nani, eu trabalhava numa escola e eu estava, professor de escola fica na sala de aula, né? Nos bastidores. Nos bastidores, né? E quando fui para a televisão, o fato de ser cristã era uma coisa que fazia parte do programa, né? Aliás, isso foi deixado muito claro desde o começo, né? Que quem era cristã era Cris Poli, não era Super Nani. Então, eu tive que falar de Deus. Então, o Senhor me ensina, porque eu não estava acostumada a não falar de Deus no meu trabalho, entendeu? Óbvio. Mas Deus tinha me separado para ir para lá e Ele foi me ensinando. Então, as pessoas não ficavam sabendo. Tinha pessoas, quer dizer, eu fiquei sabendo depois, eu sei que tinha pastores que de púlpito, eles falaram, olha, tem um programa que tem uma pessoa que não sei, mas é uma mulher de Deus, eles falavam, sabe? Glória para Deus, isso aí, né? Então, realmente, tem muita gente que não sabia, né? Mas, sim, eu sou cristã, graças ao bom Deus, pela misericórdia dele mesmo, né? E isso mudou minha vida, com certeza. Totalmente. Então, conta um pouquinho da sua história, porque você nasceu na Argentina. Daí você cresceu lá, você fez universidade lá, você também fez aqui. Como que foi a sua vinda para o Brasil? Conta um pouco dessa história. Então, eu nasci na Argentina, sim, em Buenos Aires, sou portenha, né, Buenos Aires. Eu tenho a tatuagem de Buenos Aires aqui, ó. Essa foi a data que você foi lá? Não, é a coordenada de Buenos Aires. Eu fiz uma viagem missionária para lá. É verdade. Desculpa te interromper. Não, imagina. Tem TDAH. Então, eu estudei lá, namorei lá, conheci meu marido lá. O meu marido é nascido na Itália, mas foi morar na Argentina com 8 anos. Cresceu lá e a gente namorou, a gente casou lá. Nós tivemos 2 filhos, eu estudei lá. Eu fiz escola bilíngue desde 8 anos de idade. Fiz todo o primário bilíngue, espanhol e inglês. Aí depois fiz o ensino médio também e a faculdade também, tá? Então,
minha formação basicamente é bilíngue, né? Eu trabalhei o tempo todo. Aí nós casamos, nós tivemos 2 filhos lá. Eu trabalhando, meu marido arquiteto, trabalhando lá e tudo. E você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia. Aí nasceu nosso segundo filho, o Esteban, né, que você conhece também. E a Argentina passou por um desses momentos de crise, como continua tendo, sabe? Altos e baixos, vai e volta, assim. E a gente tinha uns amigos do meu marido, arquitetos, um casal, que tinha vindo morar para o Brasil. E assim, meu marido estava trabalhando lá, ele trabalhava no Automóvel Clube Argentino. Mas não tinha trabalho. Ele estava empregado, mas não tinha trabalho. Então, ia lá, não tinha o que fazer. Ele ia lá, assinava, ficava assim, 8 horas lá e voltava. Imagina, ele tinha 30 anos na época. É a maior época de produção, de você querer fazer coisas, entendeu? Aí, nessa situação aí, eu mandei uma carta. Naquela época era carta, né? Eu sou de outro século, né? É chique. Mandar carta é chique. Mandar carta, gente. Então, eu mandei carta para minha amiga, Alice. Eu falei, as coisas aqui não estão legais. Será que tem um trabalho? Assim, foi na brincadeira. Tem um trabalho para o Luciano aí em São Paulo? Aí, a resposta dessa carta foi que sim. Porque o Brasil, nessa época, que isso foi no ano 75 para 76... estava no auge, muita gente estava vindo para cá, sabe, de Latinoamérica e tudo, então estavam aceitando profissionais aqui. Aí ela falou, tem no lugar onde o Leonardo está trabalhando, tem um lugar para ele. Isso foi no mês de junho do ano 75. Aí as portas se abriram, a gente foi lá no consulado, que isso, que o outro, bom, sabe quando as portas se abrem? Favor de Deus. É que a gente não conhecia Deus, mas hoje agora eu sei que foi ele mesmo. A gente veio para o Brasil, ele veio para o Brasil no mês de novembro, isso foi em junho, essa carta que eu matei. No mês de novembro, ele veio aqui, um sábado, segunda-feira estava trabalhando aqui. Glória a Deus. A gente veio com a identidade já pronta, com permanência aqui no Brasil. Nossa. Então, aí ele veio em dezembro, ele veio em novembro, voltou para lá em dezembro, para as festas, e em janeiro veio todo mundo para cá. Quer dizer, foi uma coisa super inusitada. Inclusive, todo mundo falava para a gente, porque 2 crianças pequenas, né? O meu filho mais velho, o Federico, tinha 3 aninhos, e o Esteban, ele fez 1 ano aqui no Brasil. Ele veio com 10 meses, 10, 11 meses. Todo mundo falava, vocês são doidos lá, o que estão fazendo? A gente vendeu lá tudo, sabe? Foi, entendeu? A gente veio aqui, ele estava trabalhando, e eu falei, vamos ficar em casa, 2 crianças pequenas, né? Adaptação para eles, né? Eu não falava português, falava sou obrigada, então essas coisas assim, né? Aí no ano seguinte eu engravidei da minha filha, que é a brasileira da família, né? E depois eu conto outra história interessante dela, como Deus, tá? Depois eu conto, segura aí, depois você me lembra, tá? Então, aí uma vez, eu sem trabalhar, sem nada, né? Mas aí uma vez a gente participou foi numa Bienal do Livro, lá no Ibirapuera. E tinha um stand da Longmans, na editora inglesa. Aí eu fui lá, toda a minha bagagem era tudo em inglês, né? Aí eu fui lá para ver os livros e tudo, e começaram a falar comigo e tudo. Aí fui contando um pouco da história. Falou, você não quer trabalhar? Porque aí tem um lugar onde a gente dá aulas particulares. Então, enfim, comecei a dar aula particular aí para umas mulheres aí. E aí depois, a partir dessas pessoas, aí eu fui fazendo contato, aí eu comecei a dar aula particular. Para adultos, para crianças, enfim, o que viesse eu fazia. Né? As crianças foram crescendo, começaram a ir na escola, aí eu me organizei. O tempo que eles estavam na escola, eu dava aula, senão ficava em casa, né? E foi indo assim, as crianças crescendo, a gente encontrando pessoas, outros argentinos que tinham vindo para cá também. Nada demais, entendeu? Sem Deus a vida vai indo, entendeu? Vai indo. Vai sobrevivendo. Vai sobrevivendo. Vai fazendo o que tá Vai fazendo, entendeu? Tá tudo bem, entendeu? Tá bem de Trabalha, pega um saúde, dinheirinho, trabalha, compra, sabe? Essas comer. coisas aí, né? Aí, depois de um tempo, né? As crianças já eram grandes, né? Já estavam na adolescência. Eu dava aula para uma senhora também, essas pessoas que eu dava aula. E um tempo que eu fui lá para dar aula, ela não podia ter aula, porque ela estava doente. Aí eu chegava lá na casa,
a funcionária dela falou, dona Maria Luísa não pode porque ela está doente, para vir a semana que vem. Aí eu ia na semana que vem, aí tudo. Aí, eu não sei porquê, mas eu continuava indo na casa dessa mulher. Eu ia lá, não tinha aula e tudo. Aí, um dia ela melhorou. Aí ela começou a falar, a gente tinha aula em inglês, ela falava inglês, mas ela queria conversação comigo, tudo. Ela começou a contar para mim que ela estava com depressão, por isso que ela não tinha aula comigo, tinha cancelado as aulas. E ela tinha ido numa reunião de mulheres e tinha orado por ela, e ela tinha sido curada. Nossa. E ela, nas aulas de inglês, eram assim, era tudo em inglês, mas ela dando testemunho dela, do que estava acontecendo. E ela começou a falar... Basicamente, ela te pagava para você ouvir o testemunho dela. Exatamente. Maravilhoso. Ela me pensou que o testemunho era em inglês, entendeu? E ela falando de Jesus, sabe? Do que ela, porque era uma reunião semanal, então ela ia, as coisas que ela ouvia lá, ela passava para mim. E ela falava, você tem que vir um dia nessa reunião, você tem que vir um dia nessa reunião. E ela falava, Maria Luísa, não dá, eu dava aula todos os dias, o dia todo praticamente. Eu falei, não dá, era uma reunião, era terça-feira, não dá. Tudo bem, ela falou, eu vou orar, porque você tem que ir. Quando a gente ora, eu aprendi isso depois. Sim. Deus faz, né? Ele move. Aí que aconteceu, uma terça-feira, que era o dia que era a reunião, e todos os alunos cancelaram as minhas aulas. Aí eu lembrei... Pronto. Não é possível. Não é possível. Falei, eu vou ligar para a Maria Luísa, eu vou nessa reunião, tá? Aí eu fui, liguei para ela e eu fui. Aí estava a pastora, né? E o pastor estava lá e trouxe a palavra de 1 Coríntios 13, né? Aí, quando terminou a reunião, ela fez um apelo, nem me pergunta como, mas de repente eu vi que eu estava em pé. Eu falei, eu quero, sim. Eu e uma mulher aqui do meu lado. Glória sabe? a Deus. Nem sabia. Nem sei como eu me levantei, mas eu levantei, sabe? Me pegou essa palavra, atraiu, até hoje, uma palavra que me pega, sabe? Sim. Aí eu me converti nessa hora. Eu saí, boa tarde, tchau, até uma próxima, né? Só que eu continuava dando aula. Sim, Isso foi no mês de setembro, até o final do ano, mais uma terça-feira, aconteceu isso. Cancelaram todos, aí eu fui lá, e aí eu fui. Aí no dia seguinte, todos os anos, eu fazia todo minha rotina, ligava para os alunos, tudo, fazia minha agenda, tudo mais. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu falei, eu acho que terça-feira eu não vou pegar ninguém. Eu vou deixar. Você é o mundo autônomo, né? É claro, autônomo. Sim, né? é maravilhoso. Aí eu fiz isso. Terça-feira não marquei ninguém. Aí eu comecei a ir nas terça-feiras na reunião. Aí comecei a ouvir a palavra. Só que em tudo isso, nem tinha falado para meu marido. Por quê? Porque a gente nunca foi... Eu não tive nunca contato com Deus na minha vida. A gente casou na igreja. Meus pais batizaram a gente, mas a gente não tinha vivência com Deus. A gente é bem católica, né? Mas a gente não tinha contato com Deus. Então, quando nós tivemos nossos filhos, a gente falou, a gente não vai fazer o que fizeram com a gente, entendeu? Eu não vou batizar meus filhos, porque a gente não tem nada para passar para eles. Então, nós falamos assim, na nossa ignorância, né? Falei, a gente não vai fazer nada, não vai falar nada para eles, não vai batizar nada, que eles, quando cresçam, que eles decidam, entendeu? Então, eu conhecia meu marido e todo o nosso histórico, né? Então, eu falei, eu não vou falar nada para meu marido, que eu estou indo numa reunião para estudo da Bíblia. Ele vai perguntar, estou maluca, o que estou fazendo em vez de trabalhar, entendeu? Aí eu não falei nada. Mas, aí, um dia, claro, quando Deus, mesmo assim, começa a fazer uma obra na gente, aí um dia ele me olhou e ele falou, você está bem? Eu falei, tô. Por quê? Ele falou, porque você tá diferente. Está feliz demais. Você tá diferente. Eu falei, diferente como? Diferente bom ou diferente ruim? Não, diferente bom. Eu peguei e contei para ele. Aí eu falei, assim. Aí ele me olhou e falou, olha, pode continuar, porque tá te fazendo bem. Ele falou. Glória a Deus. Aí eu continuei indo, mas ele sabendo. Que lindo, nossa, muito legal. Aí, em tudo isso aí, uma vez o pastor, ele falava, e aí, teu marido, que isso que eu falei, meu marido tá em casa. E nessa época o pastor tinha começado a dar aula sobre Apocalipse. Eita. Não era Apocalipse. Apocalipse foi depois, quando era a época da guerra do Irã e do Iraque. Eu não sei se vocês lembram, vocês não são muito jovens. Ele começou a falar sobre essa guerra, o que era do ponto de vista da palavra e tudo. Aí ele falou, você não quer convidar teu marido? Era uma reunião à noite, era essa. Para ouvir sobre o que eu estou falando. Eu falei, eu queria. Ele falou assim, você queria ou você quer? Eu falei, ele falou, não, eu quero. Eu falei, então vamos orar. Nós vamos orar e você vai convidar.
Se ele não quiser vir, tudo bem. Sim. Aí nós oramos. E você vê, sabe como Deus é, né? No começo vai tudo rapidinho, né? Tudo assim. Aí eu falei para ele, eu convidei, e ele concordou. Ele foi, se converteu na hora. Uau! Gente. Gente, eu não consigo não falar mal, desculpa. Se converteu na hora e toda a minha família se converteu muito rápido, porque os nossos filhos não tinham nenhuma informação religiosa de nada, entendeu? Eram completamente virgens, assim, nesse sentido. Sim. Então, aquilo que a gente estava vivendo, a gente começou a passar para eles. Incrível. E eles foram se convertendo um atrás do outro. Inclusive, a Lu e o Esteban, os dois menores, eles começaram a frequentar aulas de Apocalipse. Nossa, começou logo no tranquilo. Aí o meu marido, ele falava, mas será bom para esses meninos, com essa idade, ouvir falar de Apocalipse? O dragão, a besta. Pois é. Mas também se passa por isso, assim como qualquer outra coisa. O resto é de boa. Anda sobre as águas, é tranquilo. Aí eu falei com o pastor. E ele falou, por quê? Eles não estão conseguindo dormir à noite, alguma coisa, estão com medo? Não está nada. Eu falei, então, tudo bem, deixa. E aí, no meio do Apocalipse, se converteram os dois, entendeu? Ouvindo falar do Apocalipse, ele fez. Então, toda a família foi muito rápido, tá? Foi muito rápido. Aí, depois que Deus começa a agir na vida da gente. Sim. Aí começa... Porque daí você tinha uma visão da educação, né? E é quando você aceita Jesus... Aí comecei a aprender um pouco a palavra, entendeu? Comecei a ler a palavra. Até então você estava ali só dando aula de inglês, espanhol... eu dava aula de inglês, e sabe, só isso aí. Aí, enfim, você começa a ouvir a palavra e você começa a meditar sobre aquilo, você começa a rever todos os conceitos de educação que eu tinha e tudo. Aí eu comecei a ver qual era o olhar de Deus para a educação de filhos, entendeu? Para como que eu educar, por exemplo, esse texto de Deuteronômio 6, sabe? Para ensinar, inculcar nos filhos. Isso foi uma coisa que me impactou muito, entendeu? Porque eu vi que a coisa era completamente diferente. Te trouxe talvez até um olhar de que aquilo que você fazia, que você amava, que era educação... A palavra dizia algo sobre isso. Sim. Então, do mesmo jeito que não só ele batizou e converteu a tua vida, mas até aquilo que você faria, né? Isso é muito lindo, como o evangelho ele entra na sociedade, nas exatamente, áreas. Entendeu? Então, foi isso, né? A gente foi... E nesse meio tempo, aí depois o pastor trouxe um método de ensino de inglês americano, né? O ACE, né? Aí fez tudo, começou tudo a fazer um sentido, né, da palavra, entendeu? Aí a gente se envolveu, eu, meu marido, meus filhos, todo mundo se envolveu. Aí a gente abriu uma escola, montou uma escola cristã e bilíngue, né, que esse ano está fazendo 25 anos. Nossa, e a gente entrou de cabeça nisso aí, entendeu? Tudo, porque me apaixonei, mas todo mundo se apaixonou, não foi uma questão... Então vocês fundaram a escola. Sim, eu sou uma das fundadoras da escola mesmo. A gente foi para os Estados Unidos, nós fizemos o curso lá, treinamento, eu vim aqui, eu comecei a treinar as pessoas. Eu comecei a dar aula de inglês para as crianças que entrariam na escola antes de começar a escola. A gente se super envolveu no ministério. Foi a escola que você estudou? Eu acho que muita gente me pergunta onde você aprendeu inglês. E eu aprendi lá nessa escola, né? Eu cresci, estudei lá. E uma coisa incrível que eu vejo, assim, que essa escola me ensinou... Hoje, tudo que eu vivo é muito fruto do que eu aprendi lá. Assim, com certeza. Porque a gente aprendia todo dia, era um versículo diferente. Decora a Bíblia, decora o versículo. A gente tinha professores incríveis, temente a Deus também. Então, era muito, muito especial, assim. Eu vejo que eu colho muitos frutos disso. E era uma assim, escola boa, porque você passou na faculdade boa. É porque eu falo, porque às vezes a galera acha que assim, ou vou atrás de uma escola com valores cristãos, mas ela não é tão competitiva, ou vou para uma escola assim, normal, mas que vai fazer eu passar em boas faculdades. Mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, porque... Você foi super bem no vestibular, passou em ótimas universidades. Porque eu acho que a gente lá também era bilíngue, então teve muita gente que saía de lá e estudar fora. Estudar fora. Então, Não, porque o projeto é incrível, entendeu? Aí que eu entendi o que é e a importância e como é fundamental uma educação cristã, desde pequenininhos, desde sempre, entendeu? Desde sempre. Essa palavra de Deuteronômio 6 é assim, é inculcar, sabe? É você viver com essa criança a palavra de Deus. Não é só falar, entendeu? É você viver. Em todos os aspectos. Você viver em casa,
sai de casa e vai para a escola. E na escola continua vivendo isso, entendeu? Então, ora antes de entrar, decora os versículos, vai mudando o comportamento baseado na palavra de Deus, vai sendo confrontado pela palavra de Deus. E aí você vai modelando, sabe, o caráter dessa criança, desse ser humano, baseado na palavra de Deus. Então, me apaixonei. Todo mundo que se envolveu. Teus pais também ficaram envolvidos na escola, porque as pessoas se envolviam pelo projeto. Exatamente. Entendeu? É mais do que só o aluno. É mais, matricula o filho, mas o pai está matriculando junto. Os pais dela, mas os pais das crianças participavam, porque era bazar, porque era desfile. Bem escola americana, que junta todo mundo. Aí tem teatro, tem musical. Eu tinha uma banda, gente, na escola. Então, eu tinha uma banda. Ali começou a carreira. Ali começou mesmo, com ela certeza. Era levita, porque a escola tinha convenções que aconteciam nos Estados Unidos, né? E os alunos participavam, e ela participava também, a gente tinha entendeu? que se preparar para ir competir com outras pessoas de outros lugares internacional, do mundo. Porque são do mundo inteiro. Camp Rock. Camp Rock. Muito legal. Mas acho que o que me sustentou na universidade, que eu penso, na minha universidade eu não tinha pockets. Não tinha um pockets ainda, quando eu estava na universidade. Então lá, o que me sustentava era o que eu tinha aprendido na escola. Porque ninguém da minha sala era convertido, assim. Eu chamava as pessoas para a igreja e ainda era tipo, não, que igreja, assim. Então, eu fiz comunicação até, uma coisa que eu estava falando para a Cris antes de começar, que eu fiz comunicação por conta dela, porque eu lembro que eu estava na escola, eu estava meio perdida, não sei o que eu vou fazer. Minha mãe dentista, não sei se eu faço isso. Aí eu sentei lá na sala dela e falei, Cris, o que você acha que eu faço? Ela falou, você é muito comunicativa. Eu falei, eu quero fazer comunicação, eu quero trabalhar com TV, eu quero. E acabei fazendo por conta dela. E graças a Deus, porque hoje eu vivo muito... Tá aqui um programa de sucesso. Olha aí. Olha aí, Rafael. Você vê, gente, tô aqui no Hangout, ó. Por conta da Cris. Caramba, glória a Deus. Então, vocês veem porque para mim é muito especial estar aqui. Nossa, tá sendo muito legal. É tá muito um papo especial. muito de família, né? É muita história juntas, porque a gente viveu muitas coisas juntas. Desde o começo da escola. Porque todo projeto, todo envolvimento na escola, a gente orou 2 anos por essa escola, para a gente começar a escola, entendeu? Então, é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Teve uma dificuldade, Cris, bem, já faz 25 anos, então assim, foi no começo, né, de 2000 ali praticamente. Mas teve uma dificuldade da abertura da escola? Sim. Porque hoje eu vejo que talvez tem todas essas burocracias, né, o MEC, essas coisas todas. E aí, qual que é a burocracia? Como é que foi para... Né, não vamos só abrir uma escola que vai seguir os padrões aqui do MEC ou do sistema brasileiro. Como é que você começa uma escola com talvez uma carga horária ou uma carga de matérias diferente, bíblica? Como é que era isso? Não, foi uma revolução. Porque isso 25 anos atrás, foi no ano 98. Imagine nessa época. Hoje você tem escolas bilíngues. Já é mais normal. É normal. Naquela época não era. Acho que era a única. Tinha o Grade, tinha as outras escolas internacionais, a PACA, ou as escolas suíças, mas era pouco, 3 ou 4. Então, foi uma revolução. Então, não foi fácil convencer as pessoas, tá? É uma escola bilíngue, a gente tinha o infantil é imersão em inglês, então as crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, só inglês durante 4 horas. Caramba. Não foi fácil, a gente teve que fazer todo um trabalho de pesquisa para passar para os pais da importância da educação bilíngue, da importância da imersão em inglês, enfim, todo um trabalho. Foi um desafio, período integral, quer dizer, ninguém estava acostumado. Ai, tadinho do meu filhinho, fica o dia todo. 8 da manhã, entrava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde. Naquela época. Hoje sai às vezes tinha outras coisas. Nossa, e tinha as outras oficinas esportivas, depois saía às 6 horas da tarde. Foi uma revolução. Agora, do ponto de vista do MEC, a parte de português, porque bilíngue, assim, são 2 currículos, né? Um brasileiro e outro internacional. Então, do ponto de vista do MEC, estava tranquilo isso aí. Agora, o outro currículo era meio que aceito, porque não tinha legislação naquela época sobre isso, entendeu? Hoje já tem, entendeu? Hoje já tem. Hoje já tem. Hoje, 25 anos depois, a escola está encaixada, está dentro desse esquema, entendeu? Mas foi uma revolução, né? Os pais, eu vejo, quer dizer, os pais confiaram nesse projeto, porque tiraram de escolas muito boas. Tiraram as crianças de escolas excelentes para colocá-la na escola do futuro que ninguém conhecia, sabia, entendeu? Crianças saíram do Graded para ir lá, por exemplo, estou te falando, entendeu? Então, foi uma coisa muito de Deus, muito de Deus, convencendo os pais para depositar a confiança ali, né? A gente sabe quando Deus age?
Não, eu tenho memórias muito incríveis, assim, na escola. Foi muito especial. E hoje eu fico pensando, assim, até como mulher, eu vejo que muitas mulheres têm até o medo de ter filho, até também, por conta de, não tem mais escola boa para colocar. As escolas hoje estão sendo dominadas por um sistema, por uma ideologia, por um pensamento que vai totalmente contra a palavra. A gente fica até inseguro, assim, de ter filho por conta disso. E eu acho que a importância de a gente hoje levantar escolas como essa e ter escolas como essa, né? E eu acho que é um desafio aí que a gente encontra pela frente. É um desafio, mas olha, eu conversei bastante com vários pastores de vários lugares aí. E a ideia deles, eu concordo, eu acho que cada igreja deveria ter uma escola cristã. Uau. Cada igreja deveria ter uma escola cristã. Não precisa ser grande, não sei, entendeu? Pode ser pequena, começar pequena, Deus vai fazer crescer. Mas cada igreja deveria ter, sabe? O pastor Theo, ele sempre fala isso, porque hoje em dia tem muito essa visão de abrir vários campos, né? Então a igreja vai plantando muitas igrejas, e tem que plantar igreja sim. Tem sim. Mas em vez de plantar 50, planta 20. E aí planta escola também, né? Eu creio, então, sabe? Eu concordo também 100%. Eu creio, sabe? Porque é a semeadura, sabe? Olha o que ela está falando. Entendeu? 25 anos depois... Eu gostaria de ter estudado numa escola assim. 25 anos depois, ela fala que o que sustentou ela no momento da faculdade e tudo foi aquilo que ela tinha... Não que ela tinha aprendido, que ela tinha vivido. Isso faz uma diferença enorme. Porque eu tive que viver na prática também o meu relacionamento com Deus. Porque talvez na escola eu estava aprendendo ainda. Ali eu via que, a palavra de Deus. Eu estou aprendendo a ter um relacionamento com Deus. Quando eu fui para a universidade, sou eu e Deus, e agora tem que ser isso. E é ali que te prova, né? Se é uma coisa... E é o que as pessoas... Eu cresci na igreja, mas eu cheguei na faculdade e desviei, porque eu não tinha vivido. Tinha ouvido, mas não vivido. E aí acho que essa é a diferença. E talvez essa é a importância da gente já ver o reino de Deus dentro da escola, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Isso que vocês estão ouvindo aqui, isso que as pessoas estão ouvindo aqui, é uma coisa... É muito forte, eu acho que tem que ficar, sabe? É diferente você ouvir falar de Deus, a você viver a palavra de Deus, tá? Olha o que a gente está falando, olha o que a Rafaela está falando. Ela viveu, isso foi o que sustentou. Gabriel, né? Então, Gabriel se desviou porque ele tinha ouvido falar e não tinha vivido a experiência. Isso é fundamental. E isso é fundamental não somente para a escola, mas para os pais. Se vocês são jovens, então, no momento de você ter os filhos, a diferença é essa. Uma coisa é você ouvir falar de Deus. Você precisa ter experiência com Deus, entendeu? Agora, se você não vive a palavra, se você não vive essa transformação, porque a palavra de Deus transforma. Se ela não te transforma, você não está vivendo a palavra de Deus. Você está só ouvindo, entendeu? Então, por exemplo, eu creio, você entra numa igreja, sabe? Você está fora, você entra numa igreja. Se você sai dessa igreja ou você continua frequentando a igreja igual que você estava fora, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque se você entra e a palavra não te transformou... Totalmente. Entendeu? Exatamente. E até... Então, exatamente isso que eu quero, porque as pessoas precisam entender isso, entendeu? O que é ter uma experiência com Deus? É você viver a palavra de Deus, porque quando você vive a palavra de Deus, ela tem que te transformar. Você não pode ficar do mesmo jeito que estava, pensando do mesmo jeito, com as mesmas ideias, entendeu? Olhando para as pessoas do mesmo jeito que você olhava. Não dá. Sim. Porque senão você entra e você sai, você é a mesma pessoa. Quer dizer, você está perdendo tempo. Sim. Até trazer isso para os pais, essa responsabilidade para os pais de viverem dentro de casa, né? Exatamente. Porque às vezes fica terceirizando também. Então tá, tem escola da igreja, vou botar meu filho lá, então ele vai aprender a Bíblia. Aí do mesmo jeito o ministério. Rafaela, esse é o grande desafio. Eu, pela graça de Deus, desde que comecei o Supernato, estou trabalhando com famílias, entendeu? Hoje vejo, por exemplo, meu trabalho não é com criança, meu trabalho é com as famílias, tá? Legal. Mas é tão difícil convencer os pais, isso aí. Eu tinha até colocado isso aqui de pergunta, porque eu lidero adolescentes lá na igreja, e a gente vê, assim, não estou aqui, obviamente, criticando nenhum pai, mas a gente vê que é um desafio também essa questão enorme do pai. Porque às vezes a gente constrói alguma coisa no sábado, ali no nosso culto de adolescentes, tão especial, com uma experiência, mas às vezes o pai não acompanha e aí vai diluindo isso durante a semana e aí tem que construir de novo. Eu lembro que teve vezes que a gente teve que fazer reuniões de pais, eu tive que confrontar eles falando assim, vocês têm noção de que eu leio mais a Bíblia com o seu filho do que você? E eu só fico 2 horas na semana com ele?
Então, eu queria ouvir de você essa relação. Pais e igreja. Vai ficar terceirizando para a igreja, vai terceirizar ou até para uma escola cristã. Porque também acho que é só assim, né? Coloca uma escola cristã, resolvo. Eu vejo muita gente assim. E tem escolas assim, mais parecidas com essa que vocês... A Escola do Futuro. Mas também tem escolas assim que são cristãs porque são de igrejas. E aí o pai só faz assim, coloca lá... e não vive junto, né? Eu queria ouvir de vocês. Não, é fundamental. Exatamente isso que eu parei para falar para essas pessoas que estão ouvindo, entendeu? Se vocês são jovens, no futuro vocês vão casar, ter filhos, ou talvez, como a Rafaela falou, as pessoas têm medo de ter filho porque não sabem o que vai fazer com essas crianças. Está tão complicado tudo lá fora que é melhor não ter. Melhor, em vez de ter um filho, ter um cachorro que não tem esse problema, entendeu? Mas o grande segredo, o grande desafio é esse. Você viver a palavra de Deus, entendeu? Viver. E o pai assumir essa responsabilidade da educação dos filhos. O pai que é responsável. A escola é parceira. A gente trabalhou o tempo todo com isso. É parceria. A gente trabalha juntas. Trabalha juntos. Mas o grande desafio é a família. Entendeu? É viver, é você ter esse encontro de culto doméstico, de vocês pegarem 3 ou 4 pessoas na família, sabe? Essa coisa de comunhão com Deus, para você poder viver a experiência de uma vida com Deus, entendeu? Agora, terceirização é terrível, olha, e não é de agora, não é agora, sabe? Você deve ter visto muito isso, Nossa, né? terceiriza. Eu comecei a usar essa palavra nas palestras e eu falava assim, é muito forte essa palavra. Porque terceirizar a educação dos filhos é muito forte, entendeu? Mas eu falei, gente, me desculpa, porque é isso que eu estou vendo, sabe? Meu pai está terceirizando. Eu estou deixando lá, estou lavando minhas mãos, sabe? E se alguma coisa acontecer com meu filho que eu não gosto, eu falei, a culpa é da escola. É a mesma mentalidade de uma creche, né? Exatamente. É a creche de 1 ano, de 2, de 3. Você deposita teu filho lá. E eu tenho tido testemunho de escola. Se eu faço palestra em escola, eu faço assim, acompanhamento dos professores e tudo. Tem pais, não é 1, 2, muitos. Eles levam o filho o primeiro dia na escola e vai o último dia para ver se passou de ano, porque depois não participa, não quer saber, sabe? Então, e não estou falando só de escola... Não vai nas reuniões de pais. Não estou falando só de escola cristã, estou falando de todas as escolas, entendeu? Então, isso é uma constante, sabe, na educação de filhos. Não estou falando dos cristãos, estou falando de todos. Com certeza. E hoje você vê, não sei se vocês têm outro foco, pela idade que vocês têm, mas se vocês ouvem, assim, muitos psicólogos, psiquiatras, que estão se levantando para falar sobre a educação dos filhos, eles falam sempre isso, entendeu? Precisa de atenção, você precisa olhar no olho do teu filho, entendeu? Você precisa saber o que ele gosta, o que ele não gosta, quem é o amigo, o que ele assiste, o que ele vê nas redes sociais. Totalmente. Gente, tem crianças se suicidando. Vocês já viram o que é isso? Sabe, aquele último acontecimento lá de Suzano, que teve, né, um menino que atirou e teve um atentado, né? E aí depois o menino se matou, né? E aí eles foram conversar com a mãe e a mãe falou assim, nossa, mas eu dava tudo pra ele tinha o jogo que ele queria, ele tinha tal. Mas eu percebi que o que ele não tinha era a minha presença. Então o menino podia jogar o que quiser, comer o que quiser. Ninguém assim, enchia ele, sabe? Tipo, não ficava tipo, o que tá acontecendo? Só que tudo que ele precisava era ao contrário, era realmente alguém ali presente. E essas coisas foram controlando, dominando a mente dele. Mas isso foi com ele, é com todos. Alguns fazem isso, outros fazem outras coisas. Lugares, outros se isolam, outros vão para droga, entendeu? Cada um reage de uma maneira diferente. Mas é o que as crianças, é o que essa geração está precisando, entendeu? As crianças estão carentes. Sim. Carentes. E depois da pandemia... Eu ia falar isso, gente, pandemia. Aí piorou tudo, né? A coisa. Não, e é aí que não os pais também viram, Sim. né? Você viu tanto de piada, de meme que virou do pai brigando com a professora, porque o pai... teve que ficar 2 anos cuidando dos filhos. Pela primeira vez, teve que cuidar do próprio filho. E aí ficou em crise. Valorizou a professora. Valorizou. Mas era muito desse lugar de assim... mas eu tava te pagando pra você cuidar do meu filho. Agora eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que fazer tarefa com meu filho. É muito doido isso. Eu acho que até muitas famílias também acabaram tendo muitos conflitos por ter que ficar dentro de casa tanto tempo e não ficava. Até conhecer o próprio filho, conhecer a própria esposa, o marido. Interagir. Então, interagir. Não, teve muitas separações, né? Sim.
Porque os problemas estavam aí, só que não estavam juntos, então não se resolviam os problemas. Resolvia ficando longe. Quando ficou longe, você vê de manhã, você vê à noite, é fácil. Você vai dormir, enfim. Na hora que ficaram juntos, 24 horas, durante 2 anos, o negócio pegou fogo, entendeu? E o que você vê aí depois, principalmente depois da pandemia, que seria o pior problema da educação hoje dos pais, entre pais e filhos, assim? Não, eu creio assim, as coisas não mudaram, Rafaela, só piorou, tá? Mas os problemas são os mesmos. Então, por exemplo, falta de tempo disponível para ficar com os filhos, tá? Permissividade total, entendeu? Faz o que quer. Faz o que quer. Quer virar amigo do filho. É amigo do filho, em vez de pai. Amigo ele tem na escola. Ele tem pai em casa, entendeu? Então, é isso aí. É amigo do filho, permissividade. Esse negócio que você falou, respeitar a privacidade do meu filho. Ele pode... Ele sabe o que ele pode assistir. Ele pode entrar na internet. Eu vou pegar o celular dele para ver o que ele fala. Imagina, ele tem que ter a sua privacidade. Gente, isso não tem lógica nenhuma. Aí está acontecendo o que está acontecendo. Acho que até muitos filhos, eles estão conseguindo dominar a cabeça do pai. Totalmente. E falar, não, é isso, porque eu sei, eu acredito, eu vi. Eu faço, entendeu? Dá esse negócio mesmo da sexualidade, né? Da criança. Eu sinto, eu sei, e o pai aceitar. Não. Isso aí... Não sei se a gente vai entrar nisso. É com você, Cris. Eu falei que a gente não era polêmica. Então... Não, mas tem coisas, a gente, sem entrar nesse assunto, mas tem coisas que os pais têm que entender que a criança não tem maturidade para decidir. Exatamente. Porque no momento em que ela não sabe se ela vai tomar um achocolatado, se ela vai tomar um café com leite, ela vai ter que decidir a sexualidade. Exatamente. Ou ele vai ter que decidir aquilo que ele assiste na internet. Não tem lógica, entendeu? Totalmente. Não tem lógica. Então, o pai que está falando não isso... Não sabe a roupa que vai vestir, mas sabe o que é. Sabe, não sabe. Ele vai saber o que ele vai... Não tem lógica. Então, está tudo deturpado, sabe? Eu creio não, isso é bíblico mesmo, né? Porque a própria palavra fala, né, que no final dos tempos viria um espírito de engano mesmo, sabe? De distorção mesmo. E a gente ouve coisas e vê coisas que falam, como que a pessoa pode pensar isso aí, entendeu? Pensa que está cego, né? Escamas nos olhos, entendeu? Então, o mais difícil é você convencer isso para os pais. Convencer isso os pais. É trabalhar com os pais. É dificílimo. Criança não oferece resistência para a mudança. Criança não oferece. Se o pai muda, a criança muda. Isso eu tenho demonstrado nessas 150 famílias que a gente visitou pelo programa. Entendeu? Muda a atitude do pai, aproxima o pai para a criança muda de atitude. Então, o problema são mais os pais mesmo. Porque eu acho que também eles vêm de uma educação que eles tiveram. E aí vai replicando. E acho que esse é o... E sabe que eu acho que eles... além disso, o que eu vejo? Eu vejo assim, como eu falei, eu sou de outro século, então eu posso ver assim, mais ou menos a evolução, né, da educação para esses filhos, entendeu? O timeline. Então, o que era antigamente, na época dos meus pais, tá? Era aquele patriarcado, sabe? O pai sentava à mesa, olhava e todo mundo obedecia. Aquela rigidez, né, em geral, de tudo isso, entendeu? Isso não deu certo, porque não dá certo, entendeu? Só que depois disso veio uma época que levantou a psicologia. Então, o que a psicologia falou? Aquilo estava tudo errado, a criança é livre para ela fazer o que ela quer, não tem que seguir a... Só que também não deu certo. Foi para o outro extremo, Foi para outro extremo. Foi de um extremo, foi para um outro. Foi para o extremo, outro extremo. Aquilo não deu certo, também não deu certo. Então, o que eu vi, assim, no momento em que eu comecei com o programa do Super Nanny, que comecei a entrar nas famílias e tudo isso, os pais não sabiam o que fazer. Aquilo deu certo, não deu certo, isso também não deu certo, o que eu faço agora? Eu sou rígida ou eu sou permissiva? O grande desafio é você encontrar o equilíbrio entre os dois, entendeu? E isso é o grande desafio com eles. Depois veio com o quê? Veio a pandemia. A pandemia trouxe uma nova temporada. Uma nova, sei lá, entendeu? E hoje eles estão mais perdidos do que mais ainda. Mais do que antes. Porque eles passaram por uma experiência que entraram em conflito, eles mesmos, entendeu? O que eu vejo que a resposta está na Bíblia, né, Cris? Não tem outra. Não tem outra. Por isso que eu acredito. Eu falo. Não tem outra solução, a não ser educação cristã, desde o berço. Entendeu? Não tem outra.
E o que eu falo para os pais, olha, você não sabe o que fazer com teu filho, você ouve fulano que é uma pessoa inteligente, outro fulano que também é inteligente, outro fulano que opina alguma coisa, você fica confuso. Pega a Bíblia, são muitas vertentes. Muitas, você entendeu? Verdade absoluta. A verdade absoluta. Por que eu falo isso? Porque essa verdade é a mesma 2000 anos atrás e vai ser a mesma no futuro. Então, perfeito. Se eu creio nisso, eu não vou estar em conflito com você, entendeu? Porque a tua visão, se eu olho para Cristo, vai ser a mesma que a minha. Se eu vou pegar a palavra é a mesma. O que o Deuteronômio 6 fala? Fala da palavra desde que você acorda até que você vai dormir. Enquanto você vai caminhando, você vai ler isso e eu vou ler isso. Você vai ler isso e a gente vai fazer a mesma coisa. E o Espírito como, né, o prumo. Exatamente. Trazendo alinhamento. Exatamente. Então não tem outra saída. Não tem outra saída. Muito bom. O que eu ia comentar em relação a isso é que a educação, segundo a palavra de Deus, a gente vê que são esferas, né? Tem a esfera da família e tem a esfera da educação. E a palavra de Deus, ela mostra o quanto elas estão conectadas. Totalmente. Você pega lá antigamente, quem que trazia os ensinos? Era o pai para o filho, o filho para outro filho, e o pai vai. E aí é uma tentativa do diabo mesmo de separar, né? Família, educação, igreja. Só que o que a gente está falando aqui desde o começo? As três esferas juntas. A igreja com a família, com a educação. Eu lembro o Guilherme Shelby, um amigo nosso, ele fala muito disso. E ele fala exatamente que é os três lugares onde o diabo quer destruir de dentro para fora. A família de dentro para fora, dizendo que não é mais família. A educação de dentro para fora, relativizando a educação. E aí também a igreja, de dentro para fora. Então, é nesses três lugares que tem a formação do ser humano. Quando você vê o que está acontecendo, você vê exatamente a atitude do diabo mesmo. O que ele está fazendo? Ele está destruindo a identidade. O grande problema de hoje das pessoas é a identidade. Quem eu sou? Não sei quem eu sou. Será que eu posso ser isso ou eu posso ser aquilo outro? Cada dia uma coisa nova. Cada dia uma coisa nova. Deixa eu experimentar isso para ver se eu gosto disso ou se eu quero aquilo outro. Destrói a identidade, você não sabe quem é. Você destrói a identidade, você destrói a família, entendeu? Porque hoje não tem mais conceito de família. Se você fala a família com o conceito bíblico, olham para a tua cara dizendo, o que você está falando? Sim. Entendeu? Então, destrói a família. As igrejas estão cheias de gente que entra e sai também. Que não foi transformada, igual a gente falou. Entendeu? Porque a quantidade de evangélicos que tem no Brasil é absurda, né? E não bate, né? A conta no final não bate. Entendeu? Muito bom. Deve ter mais evangélicos que habitantes no Brasil. Se você mas também não há transformação, entendeu? Como a gente estava falando antes de começar. O pessoal está na igreja, é evangélico, mas vai lá na escola de samba, entendeu? Então, o mundo entrou nas igrejas, entendeu? Está tudo muito misturado. Então, por isso que também. A educação também, como consequência de tudo isso, entendeu? Então, a saída é isso, a gente unificar. Por isso, exatamente o que eu estava falando. As igrejas deveriam ter escolas, entendeu? Porque pelo menos eles ficam com 4 horas, 4 horas com as crianças em casa, que tem uma continuidade, entendeu? Em casa. Você acha que existe uma dificuldade para as igrejas abrirem... Existe uma dificuldade, assim, burocrática, tudo para a igreja abrir uma escola? Ou é mais uma falta das igrejas não entenderem da importância? Eu acho que não entendem a importância. É porque não é rentável, né? A gente conversou aqui com o Marcelo Cruz, é um pastor do Sul, né? Ele é Santa Catarina, eu acho. E a igreja que ele virou pastor sênior tinha uma escola. E no ano que ele assumiu, o pessoal falou, a gente vai fechar a escola, porque não é rentável. Aí ele falou, gente, mas isso aqui não é para ser rentável, isso aqui é para a gente transformar vidas. E ele foi lá, entrou, investiu e hoje é referência lá na cidade dele, lá na região. E é bem isso, porque às vezes, infelizmente, as igrejas estão pensando o que vai dar mais lucro. Pegar um galpão, o Teófilo fala isso, né? O pastor Teófilo fala muito isso. Pega um galpão, coloca um monte de cadeira de plástico, os 2 PAs e fazer um culto. Ou criar uma escola, que você tem que pagar professor, dar matrícula e tudo mais, estrutura, né? Então é exatamente isso. O investimento é maior, entendeu? E você tem que ter... Outro grande problema é você ter a equipe que trabalha com você, entendeu? Que possam... compartilhar a ideia também, entendeu? Porque professor tem um monte, mas
que compartam, que acredita, né, na visão cristã, entendeu? Agora, eu creio que como igreja tem a responsabilidade realmente de abrir uma escola. Isso faz parte do ministério, entendeu? É mistério isso aí, entendeu? É investimento nisso aí. Porque não tem outra saída. Não tem outra saída. Para formação. Sim, não tem outra saída. E aí o resultado a gente vai ver a longo prazo também. Claro, quer dizer, de repente você não vê uma coisa hoje. Hoje eu estava lendo uma coisa tão bonita. Talvez você plante árvores cuja sombra você não vai aproveitar. É isso mesmo. Exatamente. Não é rentável e talvez não vê agora. Você não vê Ele agora. mesmo falou, né, que agora que eles vão ver o segundo ano do colegial da escola deles. Então, é algo que demora para você começar a ver. E é esse trabalho, né? A gente também, no Dunamis, com o Dunamis Pockets, com o Dunamis One Love, a gente pensa, Dunamis One Love, a gente vai ver um adolescente que a gente está alcançando no primeiro ano do colégio. Tem primeiro, segundo, terceiro, mais 5 anos de faculdade, 8. Daqui 10 anos você vai ver ele começando a ser um profissional. Então demora para ver, mas a gente tem que continuar plantando, né? Deixando o sorteio. É a semeadura, né? É a semeadura, né? A semente demora, né? Para dar fruto. Sim, Você tem que regar também, entendeu? Se não adianta você colocar a sementinha só, ela seca. E se você não rega com a palavra... Poda, tem que podar. Falando em poda, daqui a pouco a gente volta de novo para essa nossa... Vamos falar sobre o programa Super Nani, televisão, como é que foi tudo isso. Porque você contou, você estava lá na escola, era a diretora da escola. Como é que surge esse convite? Essas coisas de Deus. Então, como é que surge o convite? Queremos saber. Muito doido. E aí, um programa que é um sucesso até hoje. Tem meme, tem gente falando até hoje. Até hoje. Impressionante como marcou, né? Então, eu estava lá na escola, eu estava assumindo a parte de inglês, mas o meu negócio era bem em sala de aula, sabe? Então, eu treinei todo mundo, mas na hora que veio o Super Nani, eu estava lá na sala de aula mesmo, né? O que aconteceu? O Silvio, né, no SBT, eles sempre compram programas de fora, né, para colocar aqui. E ele comprou os direitos do Super Nani lá nos Estados Unidos. Aí ele trouxe aqui para o Brasil, mas ele não tinha ninguém para fazer o papel de Super Nani. Não sabia quem ia ser esse papel. Aí eles começaram a fazer testes. Isso eu fiquei sabendo depois. Eles fizeram teste com médicos, com psicólogos, até com artistas fizeram testes. Uau. Mas eles não achavam alguém que tivesse o perfil. Então a produção entendeu que tinha que ser algum educador, alguém que tivesse contato com as crianças. Aí eles começaram a procurar em escolas. E de todas as escolas que tinha em São Paulo, imagina, caíram na Escola do Futuro também. Aí falaram com o pessoal lá, né, e tudo, e aí explicaram que, aí acharam que eu podia ter o perfil para isso. E aí me convidaram para conhecer o programa, tá? Que legal. Que eu não conhecia, né, porque o programa não era conhecido aqui. Quem conhecia, quem assistia o inglês, né, o inglês, né. Aí, tudo bem, eu fui, sem saber muito, porque as coisas de Deus são assim, você não tem noção real do que é aquilo. Você vai levado pelo Espírito, sabe? Assim, e aquilo que aconteceu quando a gente veio aqui para o Brasil, mesmo quando você não conhece a Deus, Deus vai colocando as coisas e você vai indo, entendeu? Sim. Bom, enfim, eu fui conhecer o programa. O programa me interessou porque a proposta parecia com muito com o que a gente fazia na escola. O projeto da escola. Era mais do que só criança, era família. Criança, sabe? Integração, família, com pais com filhos, essas coisas. Legal. Aí me interessou. Aí eles falaram que eles queriam que eu fizesse esse papel. Aí eles me chamaram, a produção me chamou. Aí eu fui lá, eles falaram, olha, a gente quer contratar você, tá lá. Eu me lembro que até eu fui com a Luciana, foi comigo. Falei, vem comigo, porque não sei o que falar, né? Nossa, televisão é muito doida, né? Nossa, é muito louco, imagina. Não tinha nada a ver comigo. Nunca. Você nunca tinha pensado, não, né? Nunca. Tem gente que sonha com isso, né? Nunca passou pela minha... porque, cara, é o personagem principal, o personagem, assim, né? A pessoa principal do programa. E você dando aula, não é como você... eu treinei para ser atriz. Pensa bem, viu? Não tem lógica, né? Não é nada a ver. Muita graça. Aí eu falei, olha, só que antes de qualquer coisa, eu vou falar 3 inconvenientes que eu vejo para eu aceitar. Falei, olha, tudo bem, eu tinha 3, aí estava o diretor e a produtora, 3 pessoas aí me ouvindo. Aí eu falei, olha, a primeira coisa, eu sou muito velha para começar a trabalhar em televisão. Acho que tem gente bem mais... Eu era velha, quando eu comecei a trabalhar.
Sabe quantos anos eu tinha quando eu comecei a trabalhar? Não. 60 anos, gente. Caramba. Eu tinha 60, eu falei, sou velha já. Tem gente jovem que pode fazer isso, primeiro. Segundo, eu sou estrangeira, não falo bem português, eu tenho sotaque. Isso é doido, cara, porque são muitas coisas assim. Eu sou estrangeira. Poderiam ser um não, né? Então, eu tenho sotaque, eu falo português, mas eu tenho sotaque. Sim. E terceira, eu falei, eu não sei nada de televisão, não sei nada, não tenho a menor ideia como funciona isso. Aí eles me olharam assim e falaram, legal, mas a gente quer você de qualquer jeito. Ele falei, então tá bom, vocês vão ter que me ensinar. Aí a equipe super nova, e toda a equipe, incrível. A idade dos meus filhos, todos, mas eles foram super queridos comigo, sabe? Que legal. E aí eu comecei a aprender. Aí eu falei com a minha família, falei com meu marido, estava todo mundo acompanhado. Falei, olha, não sei o que vai acontecer na minha vida, mas sozinha não vou entrar nessa aqui. Vocês entram junto comigo. Não, vai lá que a gente te apoia. E tudo bem. Aí eu comecei, gente, sem saber de nada. Aí eles falavam, não, porque você olha para a câmera, fala com a câmera. Falavam assim. Falei, é legal para vocês, eu nunca fiz isso. Eu falo para 30 crianças que estão na minha frente. Mas e agora 30 milhões de pessoas. Bom, enfim, eu fui aprendendo, tá? No começo era bem cópia do inglês. Aí depois a gente foi dando o jeitinho da gente. E eu fui fazendo. Você gostava no começo? Eu gostava porque eu gostava do que eu estava fazendo. Porque era uma coisa que era... Né? Exatamente, era uma coisa com a qual eu acreditava. Você via resultado também, né? E as coisas aconteciam. Vocês sabem como? Eles fizeram assim, a gente vai fazer um teste com você. Ele falou, antes de me contratar, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei, o que vai ser, né? Aí eles falaram, a gente vai separar uma família e você vai lá. Eles separaram uma família, uma mulher com 2 crianças com uns problemas aí. Eles me levaram, assim, vai lá e resolve o problema. Foram lá, entraram comigo, me gravando, e eu resolvi. E não é que resolvi. Uau, gente, que incrível. Que legal. Você vê Deus agindo? É, óbvio. Porque não fui eu, Sim. sabe? Aí nós saímos desse teste, aí a diretora que estava comigo ligou para o SBT, ela falou, olha, nós já achamos a Super Nanny, ela falou. Aí eu fui aprendendo, porque eu gostava, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, entendeu? E o incrível foi que a primeira família que eu fiz, nem sabia nada da família, sabia o que a produção tinha falado para mim, né? Aí terminou o programa e tudo, né? E eu nem sabia, a família era cristã, nem sabia. Aí terminou, eles trouxeram um buquê de flores assim com um cartão. Adivinha o que falava no cartão? Olha Deus falando. Eles tinham escrito assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ai, gente. Quando eu li isso aí, eu falei, Deus... Estou no lugar certo. Estou no lugar certo. Então, eu fui indo. Foi um programa que a própria produção achava que ia ficar no ar um ano, no máximo. Cada temporada... 8 temporadas, né? 10 temporadas. 10 temporadas. Não, foram 9 temporadas, ficou 10 anos no ar. Foram 150 famílias. Eu tenho uma proposta aqui, Cris. Tem uma proposta aí, que é o seguinte, gente, voltar com o programa, agora chamando Super Nanny The Last Dance. E aí, The Last Dance é a última temporada. Só que agora você entrando nas casas dos marmanjos de 30 a mais que não quer sair de casa. Esse vai ser fantástico. Ia ser fantástico esse programa. Você falando assim, escuta aqui. Vai ficar o dia inteiro jogando videogame na casa da sua mãe? Que tristeza, né? Que tristeza. O que você acha dessa proposta? Nossa. Cris, vamos fazer. Vai ser bem mais difícil. Olha, SBT, vem aqui comprar nossa ideia. A gente tem uma ideia. É bem mais difícil que aquela, viu? Não, com certeza. Eu até coloquei aqui, eu fiz essa piada, mas por essa pergunta, porque era assim, como é que funciona essa correção de filho adulto? Absurdo. Absurdo. São os bebezões aí em casa. A mamãe lavando as cuecas, dando de comer na boca, gente. O que é isso? Nesse ponto a gente chegou. Pois é. É triste. Eu conheço gente assim, que não sai mesmo de casa. E a mãe tá achando, e a mãe e o pai tá achando o máximo. Isso aí, entendeu? Agora, você me fala uma coisa, é culpa desse filho? Não, é culpa desses pais, entendeu? Uau, então o programa vai sair aí, gente. The Last Dance.
Vai vir, essa proposta maravilhosa. Mas você acha que você aprendeu bastante coisa nesse programa, assim, também até lidando com as famílias direto, né? Porque óbvio que você já lidava na escola, mas aí você estava dentro da casa, né? É diferente. Não, e ali tudo tem que dar resultado, né? Filmado, se não der, o que vai falar? Foi bem diferente, né, Rafaela? Porque na escola você trabalha com as famílias, mas aí você tem o que a família te conta. Sim, o que você vê na criança. Lá você entra e você vê o que realmente está acontecendo, que é diferente, entendeu? Então, eu falo isso bastante. Eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Legal. Aprendi a não julgar, aprendi a amar, sabe, com todos os problemas. Aprendi que cada família tem uma história e cada coisa é resultado dessa história, mas Deus pode mudar, entendeu? Então, aprendi muito. Eu cresci, amadureci, entendeu? Acho isso muito legal, porque até os pais mesmo, eles viam um lugar de conforto até, às vezes, com você, porque começavam a chorar, tinham aquelas crises. Viu como eles me recebiam? Eu entrava nas casas, mulher pendurada no pescoço. Ai, que bom que você chegou, você é minha salvação. Você não sabe o que acontece ainda hoje. Eu faço consultoria, faço consultas online e presencial também. Legal. As pessoas, as mães, geralmente são as mães que vêm falar comigo. Falam comigo tudo, apresentam um problema, tudo, tá lá. Eu dou as orientações e tudo. Qual é a resposta? Olha a confiança que a pessoa tem naquilo que eu estou falando. A mãe começa a mudar desde o momento que ela fala comigo e a criança começa a mudar de atitude desde o momento que a mãe fala comigo. Ela tem esse retorno. Meu filho já mudou. Só porque eu fui falar com você. Só porque eu fui falar com você. Teve a humildade, né? Aí você vê a mudança dos pais, como é importante para mudar. Porque o pai muda já a aproximação do filho, o filho já sente isso e já muda a atitude dele. Completamente. Entendeu? Como são os pais. Sim. Então, e foi que marcou muito, marcou. Até hoje, porque hoje tem uma geração que não viveu isso virou cultura no Brasil. Super Nani é cultura no Brasil. Com certeza. Não, porque teve uma geração que não conheceu, não foi a geração do Super Nani. Mas até hoje sabe. Até hoje sabe. Mas a galerinha dessa nova geração aí, acho que seria importante eles assistirem um Super Nani aí. The Last Dance, teria que vir aí o The Last Dance. A Rafaela, a minha uma das Rafaela. Então, ela foi na escola, não é, Lu? E as amigas dela, elas ficaram sabendo que a Rafaela era minha neta, e ela falava, eu estou indo agora rápido para minha casa porque a gente assiste Super Nani com a minha mãe. Que legal. Não é? Gente. Então... Elas ficam se achando, né? Minha avó é famosa. A mãe colocava o Super Nani para assistir quando 13 anos ela tinha. Nossa, que incrível. Que incrível. Demais. Entendeu? Tem vários memes, cara. Tem um meme, nossa, que eu não vou nem citar aqui, mas é muito engraçado, cara. Tem um meme. Fala mais um momento. Basicamente, o menino tá vendo porcaria no computador. Aí ela fala, o que é isso aqui? Mulher não sei o que, não sei o que. Aí o menino fica, não sei o que. Virou meme isso aí, muito bom, muito bom. Então, foi muito, muito bom. Eu aprendi muito. Por isso as pessoas falam, você se incomoda, você chama de Super Nani? Não, foi muito querido, né? Não, e ficou na história do Brasil, com certeza. Marcou impressionante. É o que a gente tá falando, televisão, SBT, um dos maiores canais do Brasil e, 9 temporadas, é muito tempo no ar. E, assim, a audiência da televisão é uma coisa fantástica, né? Muito grande. Então, muita gente assistiu, ficou por muito tempo. E a gente estava até falando aqui, a gente queria ouvir algumas histórias de bastidor, mas até testemunhos, na verdade. Porque, como você falou, quando a câmera tá ligada... É a Super Nani, que não é cristã, mas quando ela tá desligada, tinha muito da Cris. Então, da Cris. E as famílias se convertiam. Isso que eu quero saber. Que lindo. E as famílias conversavam uma com a outra e uma ia convertir a outra. Então, é Deus agindo, gente. Que lindo. Entendeu? Mas tem uma história, sei lá, pode contar alguma coisa? Não, assim, histórias assim, pontuais aí que eu possa te dizer, a família tal ou qual. Teve família, por exemplo, que moravam juntos, o casal, acabaram se casando depois do programa, entendeu? Então,
você falando da palavra, você não precisa nem levar a Bíblia entendeu? Ficar lendo isso. Mas você falar do amor, sabe, da reconciliação, do acertar, do perdão. Aí a família, essa é a mensagem de Deus, entendeu? Essa é a mensagem de Deus. E isso acaba tocando, porque quando a família procurava a Super Nanny, ou quando a família a mãe me procura para uma consulta, eles estão no limite dos limites, entendeu? Já não tem solução para eles, né? E, inclusive, pior quando aparece na televisão, né? Porque é expor em rede nacional, entendeu? Os problemas, entendeu? Então, quando chegaram nesse ponto, é porque já, entendeu? Então, o que você falava, eles faziam, entendeu? Estavam muito abertos. Estavam super abertos, corações quebrados, entendeu? Endurecidos por mágoas, por história, sabe? Então, a pessoa já chega acabada, entendeu? Então, quando você fala de amor, de reconciliação, de ter paciência, de olhar para o olho do filho, entendeu? A pessoa se abre para você, entendeu? Então, aí a mensagem de Deus passa, entendeu? E as pessoas acabam se convertendo, entendeu? Nossa, e, inclusive, quando vem as pessoas em consulta também, elas chegam desesperadas, entendeu? Não sei o que fazer. Sem Jesus, né? No fim das contas é o mais importante, né? Não tem, entendeu? Porque também a casa pode se arrumar, mas ali Jesus precisa ser o centro da casa, né? E hoje, por exemplo, nas consultas, como sou a pessoa, eu pergunto para as pessoas, você acredita em Deus, sabe? Você conhece Jesus, aí a gente ora, eu falo, olha, você ora, sabe? Então, é outra coisa. Mas estou falando lá em rede nacional, sabe? O negócio era complicado. Porque você tinha tempo com as famílias fora do ar também. Sim, porque, na verdade, Rafaela, a gente gravava, olha, nós gravamos 2 semanas com uma família, 90 horas de gravação. Caramba. O que ia ao ar eram 45 minutos. É muita edição. Muita edição. Gente, é muita edição. Então, tinha muita coisa que eu interagia com eles, entendeu? Fora da gravação, ou estavam gravando alguma coisa da casa, ou alguma coisa da cozinha, assim, aí eu ficava conversando com eles, entendeu? Fora o que eles se abriam comigo, entendeu? Pedia conselho, essas coisas. Fora do script, né? Sim, e cada episódio era uma família, né? Cada episódio é uma família. Então, você criou algum relacionamento forte com as famílias? Assim? Durante muito tempo, elas continuavam em contato comigo. Teve uma família lá de Salvador. Uma família com uma menina com 3 filhos. A menina mais velha com síndrome de Down. E a menina se apaixonou por mim quando eu entrei lá. Nós fomos lá, ficamos 2 semanas lá em Salvador, né? E foi muito forte, né? Porque essa mãe... A primeira filha tinha síndrome de Down, e depois ela teve mais 2, mais uma menina e um menino. Então, essa mulher sofreu muito, né? E ela desenvolveu todo um comportamento bastante rígido para ela poder educar os 3 filhos, né? Então, ela tinha muita coisa guardada dentro dela, né? Os filhos responderam super bem, inclusive a menina mais velha, a Kailana, que se chama, ela, como eu falei, se apaixonou por mim, aí ela fazia as coisas, né? Tinha problema de comportamento pelo ser síndrome de Down, ela estava na pré-adolescência, então ela não tinha muito filtro para as coisas que ela fazia, tinha problemas na escola e tudo, mas isso aí fluiu, né? Mas a mãe, no momento assim que eu estava interagindo com ele, sabe, falando disso, aí a mãe começou a se abrir, ela não conseguiu assim segurar toda essa coisa que ela tinha dentro dela. Mas ela chorou muito diante das câmeras. Nossa, ela chorou. Foi assim uma libertação, sabe, para a vida dela. Uau. E eles ficaram muito assim vinculados comigo, muito vinculados comigo por conta disso e por conta da menina mais velha também. Inclusive ela falava que ela ia ser a Super Nanny de, como é que se chamava? Ela morava numa cidade de lá, uma cidade conhecida. Bom, ela falava que ia ser a Super Nanny desse lugar onde ela morava, que eles moravam num condomínio e tudo. Aí, quando eu fui embora, eu peguei meu lencinho e dei para ela. Esse lencinho aí, ele é clássico. E eles foram me acompanhando em alguns lançamentos de livros. E eles iam lá, eles tiravam foto comigo, sabe? E então, o vínculo ficou, né? Porque é o que eu falei para vocês, é uma situação de muito desespero na família. Então, acontece um muita vínculo. Gratidão, né? Acontece gratidão. o vínculo, entendeu?
pessoa se agarra. Não é só comigo, a equipe toda, entendeu? A equipe chorava comigo, ria comigo, porque você participa muito dessa questão emocional, entendeu? Sim, e espiritual deles. Então, não era simplesmente um programa de televisão, entendeu? Era um envolvimento total. Inclusive, teve uma família que os pais não quiseram continuar. Aí, eu não sei se vocês viram, eu chorei nas câmaras. Toda a produção chorou junto comigo, Caramba. sabe? Eles não quiseram. Os pais. Aí você vê... E aí que o programa tocava coisas muito profundas. Sim, não, com certeza. E aí essas coisas vinham à tona. Então, essa família que não quis continuar, era um casal com 3 filhos. E eles tinham... Os pais tinham... a mãe, principalmente, tinha compulsão por comprar brinquedos para os filhos. Vixe. A gente tinha, quando nos entramos lá, eu fiquei boba, assim, eles tinham armários e armários e armários cheios de caixa de brinquedos, sem abrir nada. Aí a gente decidiu Provavelmente era uma falta dos pais, né? Com certeza. Que não podia ter presente e dar no filho. Aí foi que mexeu o negócio. Porque Cara, aí eu muito peguei, pais, né? trouxe todos os presentes aí na sala, encheu uma sala, uma coisa assim. Meu Deus. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças para eles doarem os brinquedos, para eles... Comecei a criar essa consciência das crianças. Nossa, muito legal. Entendeu? Assim, olha, você tem muito, tem criança que não tem brinquedos que você já cresceu, você não brinca mais. Entendeu? Sim. Fui trabalhando tudo com isso. E a gente fez um trabalho assim, as crianças... Não era eu que fazia, eram crianças, separavam. Isso aqui eu não brinco mais, isso aqui está quebrado, vou jogar fora, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou... Assim, entendeu? Só que em toda essa seleção, tinha um brinquedo, que era um cachorrão enorme assim, que estava no quarto da mãe. E era da menina mais velha. E a menina, quando começou a fazer essa seleção, foi lá, pegou o cachorrão e falou, isso eu vou dar. Só que aí a mãe se levantou. A mãe ficou doida. A mãe começou a reclamar que eu estava fazendo lavagem cerebral dos filhos, porque eles estavam... Isso na televisão? Na televisão. Filmado. Que eu estava fazendo isso e que eu estava, como se fala, orientando, obrigando os filhos a dar os brinquedos. Aí ela começou a reclamar. Eu falei, olha, você não está entendendo nada, é assim, assim, assim. Não, porque não. Aí começou a aflorar o problema. O pai dela era muito ausente. O avô, então, né? O avô das crianças. Aí, para compensar essa ausência, ela enchia ela de brinquedos. Totalmente. Aí, quando começaram a dar os brinquedos, mexeu com tudo isso. Aí, ela se opôs, o marido não falou nada. Aí, as crianças já estavam super bem, as crianças. Eu não estavam com as crianças. Mas aí, eles quiseram, eu falei, olha, então, tudo bem. A gente para por aqui, porque não dá para continuar. Ai, que tristeza. Mas você não sabe o pior de tudo isso. A gente terminou o programa, né? Eu dei testemunho, eu chorei, toda a produção chorou, tudo bem, acabou o programa. Foi ao ar e tudo. Só que a gente já tinha entrado em contato com uma ONG, que está perto da casa deles, vieram os caminhões, as vans da ONG, pegaram os brinquedos e levaram. Isso fez parte do programa. Depois ela surtou aí e tudo mais. Você não sabe o que ela fez depois. Terminou o programa. Comprou tudo de volta. Ela foi na ONG e pegou tudo de volta. Acredita? Não, mas, cara, você falando, Cris, é um negócio muito incrível mesmo, porque, né, porque é a hora que os pais, às vezes, eles se sentem impotentes ali, porque você tá ajudando, e aí é onde começa, não, então eu não quero que você se intrometa nisso daqui, claro. né? Nossa. Porque mexe com essa coisa, entendeu? Aí essa mulher precisa de quê? Precisa de libertação, entendeu? Precisa de cura interior. Isso que eu ia entrar, Cris, porque como você vê... Porque a gente vê isso, né? De pai para filho, A importância da revelação de Deus Pai. Exatamente. Exatamente. E aí a pessoa não aguenta, entendeu? Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Quando a coisa tem a ver com pai, sabe? Aquelas coisas, feridas de muito tempo, sabe? Abandono. Mas o que você fazia era uma cura libertação ali também. Sim, claro, só que ela não aguentou, não quis continuar em frente, entendeu? Sim, Entendeu? Meu Deus. Não somente isso, ela voltou para trás, porque ela voltou a pegar tudo aquilo, entendeu? Caramba. Mas aí precisou um acompanhamento, acompanhamento individual, entendeu? Mas aí não era a proposta do programa, era o programa que estava entrando, entendeu? E a pessoa tem que querer também, né? Não adianta você fazer também. forçado. Você tem que querer também, entendeu? Nossa, Caramba. é muita história. Eu tenho 2 perguntas aqui. Pergunta. Eu tô falando muito? Não, não. Estamos tranquilos aqui, de tempo.
Olha, vou começar talvez com a mais tranquila. E a outra não sei se você queria responder, mas vamos lá. Como você fala o trato? Porque assim, você cuidava de famílias, crianças, mas também tinha ali adolescentes, né? Pré-adolescentes, ali seus 11, 12, 13. Que inclusive é a faixa etária que eu lidero lá na igreja. Namoro nessa faixa etária. Não teve nenhum caso. Não teve nenhum caso. Não teve caso. Não teve nenhum caso. Porque a faixa etária era até uns 11 anos, mais ou menos. Então, talvez naquela época não tinha, né? Hoje em dia... Mas estou falando de alguns anos atrás, né? Tinha alguns irmãos mais velhos. Primeiro, eram poucos. E segundo, eles não entravam dentro da proposta do programa, entendeu? Então, isso não teve mesmo. Entendi. O que teve bastante com essa idade foram, assim... E eu estou falando de muito tempo atrás, onde a tecnologia, as redes sociais não estavam como está agora. É assim, essa permissividade dos pais para assistirem qualquer coisa. E eu descobri coisas que os filhos estavam assistindo que os pais não tinham a menor ideia, entendeu? Assim, um menino de 11 anos, né? Por exemplo, na casa dele, ele com uma irmãzinha menor, mas a casa no quarto dele, com as portas abertas, não estava se escondendo de nada. Aí, eu, observando, né, que eu passo observando, eu vi o menino assistindo filme pornográfico aí no meio do quarto dele. E os pais nem a menor ideia. E é exatamente isso, porque hoje em dia, com a rede social, lá com o TikTok, e vai ver. E tem muito esse negócio que eles chamam de soft porn, né? Que não é uma pornografia, mas é praticamente uma. Só que não mostra nada, mas mostra tudo. E o menino tá lá, ele vê um desenho. Outra hora uma e agora está aqui, na palma da mão, entendeu? Até mais difícil ainda. E é por isso que talvez acelerou essa sexualização. E por isso que era a minha pergunta. O que você falaria, talvez, para pais que estão assistindo a gente ou que vão ser pais, essa questão de namorar tão cedo, quer namorar, enfim. Então, é que hoje tudo acelera esse desenvolvimento da criança. Hoje a criança está muito assim, a sexualidade da criança está muito... assim, a flor da pele desde pequenininhos, pequenininho. Tudo contribui para, entendeu? Não é somente o que eles assistem, mas são as músicas, entendeu? E os pais acham engraçadinho isso e acabam, assim, favorecendo, sabe? Porque com a criança é assim, a criança fez uma coisa, na maior inocência. Se você bater palmas para ela, ela vai achar que ela está arrasando, entendeu? E ela vai continuar fazendo. Entendeu? Então, volto a falar, a responsabilidade dos pais, entendeu? Então, se o pai incentiva esse tipo de atitude, a criança... Inclusive, hoje, todo o desenvolvimento do ser humano, as crianças estão menstruando muito mais cedo do que antigamente. Loucura isso. Entendeu? Porque está tudo incentivado, tudo assim, muito mais rápido, entendeu? Então, digamos, não é normal. É consequência de tudo isso que a criança queira namorar muito mais cedo, entendeu? Porque tudo isso está... Quer dizer, hoje você entra nas redes sociais, hoje você coloca um programa para criança, sabe? Desenho. E os comerciais vêm com esse tipo de coisas, entendeu? Então, criança... Se o próprio programa já não tem umas ideologias ali. O próprio programa não tem, entendeu? Mas vamos supor que você coloca essas coisas. Mas nos comerciais você já está incentivando isso. Então, tudo que entra visualmente marca muito mais aquilo que você ouve. Tudo que entra pelos olhos, ele marca, você guarda muito mais. Então, está tudo incentivando isso. Agora, cabe aos pais, se vocês têm os princípios, né, com respeito à educação dos filhos, se posicionar com respeito a isso. Entendeu? Então, estou falando com você, estou lembrando aí da Rafaela também. A Rafaela estava a fazer 15 anos, né? Rafa, tá falando de você aqui no programa, hein? Não, mas estou falando de uma coisa legal. Aí, outro dia, tem essas brincadeiras dos tios, essas coisas, né? Você está namorando, você gosta de alguém? Não gosta de ninguém, isso, não gosta de ninguém. Aí chegou um momento que ela falou, olha, minha mãe já falou que não posso namorar até os 18, então para que eu vou gostar? Eu vou ficar perdendo tempo, aprendeu certinho. Certinho. Minha mãe já falou que até os 18 eu não vou namorar, então por que eu vou gostar? Eu falei, já vai eliminando, isso aí. Já facilita a vida dela, né? Facilita a vida dela, sabe? Então, mas aí se você, como pai, você tem uma visão, você tem um entendimento, você vai direcionando o teu filho. Isso. E tem um relacionamento saudável também, eu acho. Que você vê que a Rafa tem um relacionamento saudável com a mãe, então isso traz confiança, a conversa. Porque acho que muitas vezes também a criança pode até falar, mas tá fazendo escondido, porque não tem aquela confiança com a mãe de falar.
né? Então... Mas tudo isso é fruto do quê? É. Dessa dinâmica da família, entendeu? Da estrutura da família, dos princípios cristãos, entendeu? De tudo isso que você vai inculcando aos poucos. Então, não é... Porque senão a criança pode falar, você não quer me deixar, você é isso, você não gosta de mim, aí começa tudo isso, entendeu? Se não explica, parece só que é uma regra, e aí ele quer quebrar a regra. Entendeu? Sim. Então, você tem todo um acompanhamento. Então, a criança vai tomando, porque é uma atitude dela, inclusive, para não sofrer, entendeu? Olha, já que não vou poder namorar até 18, porque minha mãe falou, porque tem esses princípios, é melhor eu não gostar. Então, porque vou me envolver numa coisa que eu sei que não é bom para mim, entendeu? Então, aí a gente volta na estrutura familiar, entendeu? Por isso que tem que viver essas coisas em casa, entendeu? Então, você me pergunta o que eu poderia falar? Eu acho que cada coisa tem sua etapa na vida. Cada coisa... Certo, A palavra fala, tudo tem seu tempo. Tudo é o versículo que eu uso e falo para os adolescentes. Tudo tem seu tempo, tá? Tudo tem seu tempo. Todo o tempo certo de todas as coisas, também tem o tempo errado de todas as coisas. Exatamente. Se tem um tempo certo, é porque tem um tempo errado. Se agora não é o momento certo, é porque vai ter outro momento em que você vai estar preparado psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, né, para você ter um relacionamento. Porque quando você entra num relacionamento, você percebe como é desafiador um relacionamento. Não é aquela coisa, sabe, assim, de filme. De filme, entendeu? É desafiador. Eu estava falando até, a gente estava conversando até com o Iago vindo para cá, entendeu? Que ele está namorando e ele estava falando dos desafios, né? Então, é isso mesmo. Quando você ganhou entra uma sessão ali com a a gente fica conversando bastante. Muito bom. Quando você entra num relacionamento, você pode ter 15, você pode ter 18, você pode ter 20, sempre vai ter alguns conflitos. Sempre tem, entendeu? E não é fácil o relacionamento, não é fácil. Imagina com 15 anos, então, né? Você não é maduro, o outro também não é maduro, emocionalmente também você está carente de um monte de coisas, entendeu? Então, para que você vai fazer isso? Para você sofrer? Porque acaba se machucando. Isso que o adolescente não entende, e aí fica entendeu? Marcado no momento. Pro resto da vida, cheio de, né, de cicatrizes. E aí depois, quando tá na idade certa de namorar, vem com vários machucados. Aí vem com aquilo do outro. Tem que tratar aquilo lá. Então, eu falo exatamente isso. Então, eu acho que tem que falar para o adolescente, entendeu? Olha, não é por não gostar de você, pelo contrário, porque a gente gosta e ama de você, é que está te dando essa orientação, porque você vai se machucar à toa, não precisa, entendeu? Você tem outras coisas para fazer, você tem para estudar, para fazer amigos, sabe? Bater papo, cantar, louvar o Senhor, viajar, sei lá, outras coisas para fazer, entendeu? Nunca perder tempo com isso. Né? Então, eu acho que um tempo assim que a gente precisa aconselhá-los, porque tudo incentiva para, entendeu? Sim. Com certeza. Mas a gente sabe, né, que a palavra de Deus também é na contramão. E ela traz esse confronto, mas faz parte. Outra coisa que eu coloquei, que até é uma coisa que eu vi, que é... A gente falou um pouco disso, mas eu queria que a gente aprofundasse, que é, antigamente, ou então até na nossa época... Nossa, vocês são jovens, gente, pelo amor de Deus. Mas eu já estou falando para os adolescentes, porque eu já tenho visto que já mudou alguma coisa. Então, antigamente, chegava na escola, a gente aprontou... Aí você tava o aluno, a diretora e o pai. E aí eu sinto que o pai, ele acreditava 100% na versão da diretora. Porque confiava. Mas não foi bem isso que eu fiz, mãe. Exato. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eu sinto que o pai vai muito atrás da versão, da narrativa do filho. E aí eu queria ouvir muito de você. Porque a gente, às vezes... Aí chega o pai lá... Olha, mas está acontecendo isso. Calma, pera. Ele falou isso para você? Não, mas pera, não é isso que está acontecendo. É isso. Os pais estão escutando mais os filhos do que os profissionais, os professores, os líderes e tudo mais. Eu acho que isso vem de encontro ao que a gente falou um pouco antes, a permissividade, essa vontade de não frustrar o filho, de você ser amigo do filho. Então, se eu concordo com meu filho não vai ficar bravo comigo, entendeu? Se eu concordo com a diretora, aí meu filho, porque o pai tem muito... conexão que nem tinha, né? Não, eu perco, sabe, o amor. Os pais têm falado para mim, se eu coloco muito limite no meu filho, se falo que não, que isso, que o outro, ele não vai me amar. Ele vai amar mais a babá que faz o que ele quer ou a vovó que faz o que ele quer.
Então, tem esse conceito nos pais, entendeu? Hoje. Então, por isso que eles preferem ser amiguinho do filho. Então, eu vou acreditar e vou contra a escola. Entendeu? Eu não acredito no que a escola fala. Mas isso é uma coisa que a gente falava já desde a época que a gente começou a escola. Então, o futuro a gente falava em inglês, né? Dá um voto de confiança para a escola, entendeu? Acredita, se você coloca teu filho nessa escola, é porque você, de alguma maneira, está acreditando na escola. Então, vamos ouvir o que a escola tem para falar. Não sai batendo na professora, entendeu? Vamos ouvir. Aí o aluno está com nota baixa, aí é culpa da professora. Ai, não, tá muito difícil a tua prova. Não, seu filho está estudando. Né? É muito doido isso. Não, isso quando não vem na escola e pedem para trocar a nota, né? Porque meu filho vai reprovar. Isso acontece também. Gente, pede para trocar não deixa a criança passar pelo processo que tem que passar, né? Porque de reprovar, de fazer a dá outra recuperação. chance, você dá um desenho para ele fazer, para tirar nota, sabe? Nossa, ia ser bom para mim isso. Mas essa aproximação, sabe, permissiva, né? Que não leva a amadurecer, que não edifica essa criança. E o verdadeiro amor está na coisa. Claro. Com certeza. A Bíblia fala, confusão, né? O filho entendeu? ama o pai, o pai ama o filho e corrige. Claro. Então, a mesma coisa na engenharia reversa. O filho se sente amado quando é corrigido. É isso que eu falo para os pais. A tua correção, o teu não, dá a ideia de proteção na vida dele. Sim. Porque você faz, porque você ama. Isso é uma coisa que eu falo para os pais. Fala isso para o filho. Fala isso para o teu filho. Se eu estou falando que não é para mexer nisso aqui, é porque eu amo você e você vai se machucar. E você não sabe disso. Eu sei. Você não tem idade para saber isso. Sim. Entendeu? Eu sei. Sim. Então, essa a mudança de comportamento, de atitude que os pais têm que ter com o filho. Porque esse conceito está muito distorcido, sabe? Eu amo porque eu amo. Eu amo tanto meu filho que eu deixo ele fazer o que ele quer. Banal. Gente. Mas isso os pais têm falado para mim, Rafaela. É que eu amo tanto meu filho que deixo ele fazer. Entendeu? Não é, porque você ama, não deixa ele fazer. Entendeu? Eu posso. Tá vendo que tem essa coisa de ficou banal, de confusão? Tem um espírito de confusão total. E a palavra fala isso, que vão ver o que é certo, errado, certo. E o que está acontecendo hoje. E a gente está falando de coisas do passado, às vezes do pai. Às vezes o pai não foi amado e aí quer projetar no filho para ser amado pelo isso filho. Mesmo, né? Claro. Cara, que essa doideira. projeção no filho. Entendeu? A projeção no filho. Eu não vou... Isso a gente ouve muito. Não vou deixar meu filho passar por tudo aquilo que eu passei. Então, meu pai falava tudo que não. Eu vou falar para ele tudo que sim. É uma distorção das coisas. Não é fácil, mas só os pais, né? Olha aí, ó. Cris, nós como jovens, também muitos jovens ainda mais novos aí assistindo, o que você diria pra gente, então, que é importante, assim, pra gente que... muitos jovens já têm filhos, estão agora pensando em ter filhos, alguns já são casados, querem ter filhos. O que você diria, assim, que é mais importante na educação dos nossos filhos que a gente vai ter, o que já tem? Eu acho um pouco assim, um resumo do que a gente tem falado até agora, sabe? Esteja com seu filho. Acompanhe seu filho, interaja com seu filho, conheça seu filho, ame seu filho, corrija seu filho, olhe no olho do filho, sabe? Se preocupa com ele, no bom sentido da palavra. Preocupar assim, você se ocupar com ele, entendeu? Porque é isso que está faltando, sabe? É isso que está faltando. Está junto. Mas não está junto forçado como foi na pandemia, porque, entendeu? Está junto, acompanhar, intencional, sabe? Brinque com seu filho. Brinque, papai, mamãe, brinque com seu filho. Role na cama com seus filhos, sabe? Brinque de lutinha, jogue bola com seu filho, entendeu? Não jogue somente videogame, entendeu? Sai, passeia, faz o dia da família, né? Pega um dia da semana, sai com a família. O que eu fazia no programa? Todos os dias, no final do dia, antes de dormir, tinha a hora da família. Todos os dias. Legal. Para que fazer o quê? Não era para jogar videogame, nada disso. Era para jogar, sei lá, joguinho de família, ou para assistir um filme juntos, ou brincar de cabaninha, sabe? Brincar. Sabe que as crianças não sabem brincar de amarelinha hoje? Não sabe. Não sabe, não faz ideia do que é amarelinho. Não sabe, não tem a menor ideia. Pega, então, essas coisas. Você já viu, não sei se você já viu, as crianças estão indo em aniversário de criança e não brinca com as crianças, fica jogando. Sim.
Não brinca, não participa de brincadeira, gente. Que tristeza. Eu vejo isso. Não gosta de competir. A gente faz um acampamento aqui de adolescentes, aí tá jogando assim, queimada. Aí, não, mas nossa, vai bater a bola no outro. Mas, gente, é brincadeira, ninguém tá se querendo machucar o outro. É queimada, jogar aquele vôlei, 3 cortes, Por isso que me acho tão que corta da pessoa. É muito frágil, Mas pera, se eu queimar, eu saio da brincadeira. Você sai, porque alguém tem que vencer. Então, tá muito doido os valores, né? Tá muito maluco. Evitar a frustração, não quero me frustrar. Tá, meu filho não gosta de perder, mas quem gosta de perder? Mas ele quer perder, a perder. Exato, tem lição na derrota. Tem lição na derrota. Exato. E eu, com o programa, eu tratei várias crianças, em várias famílias, isso. Criança não sabe perder, dava um chilique, sabe? Batia tudo, chutava, xingava tudo quando perdia numa brincadeira. Aí a gente fazendo um trabalho, ensinar ele a perder, sabe? A controlar, sabe? A inteligência emocional, de você controlar os teus impulsos. Não é que você não tem que ter impulso, não é que você não fica frustrado, mas como que você supera essa frustração, entendeu? Totalmente. O que você faz? É que muitas vezes o pai não sabe fazer isso, por isso não sabe ensinar o filho, entendeu? Ele também não consegue superar as frustrações, entendeu? Eu tenho uma última pergunta aqui. Não, eu quero te contar depois esse negócio que aconteceu através das redes sociais. Porque então, vou contar essa, porque você termina dessa, porque talvez tá meio tenso o clima. Não, a gente estava até conversando aqui, cara, e é uma discussão que eu tive com a minha esposa recentemente, não sobre isso, mas era uma discussão que ela estava tendo com o irmão dela, que estava lá no shopping, não sei o quê, e aí uma criança começou a fazer meio que um espalho, assim, e xingou a mãe. Aí a Giovana, minha esposa, falou assim, nossa, já tinha dado um tapão na boca dela, assim, foi parado assim. Aí o irmão dela ficou em choque, falou, que isso? Não, que não pode bater de jeito nenhum, não sei o quê. Aí ficou uma discussão, e aí ela falando assim, mas, ô fulano, pro irmão dela, então quer dizer que você vai falar que você foi traumatizado porque a mãe dava a varinha da correção, não sei o quê. E aí ficou essa discussão, que eu queria ouvir de você, né, não vamos entrar em nada profundo, mas na questão dessa correção física. A gente sabe que tem polêmicas aí, leis no meio de tudo, mas a questão da correção física, até onde isso faz sentido, realmente, porque a gente está falando, tem coisas que não dá para conversar com criança não entende e tudo mais. Eu queria ouvir isso. Eu sei que é polêmica a pergunta, mas... É polêmico sim, principalmente quando as pessoas sabem que você é cristã, entendeu? E eu tenho falado o tempo todo que eu sou contra bater, então... Muitas vezes, em palestras, quando vem pergunta no final, a pessoa se levanta. E aí, você quer contrabater? O que você acha da vara, né? Que a palavra fala, que isso, que o outro. Então, é polêmico, sim, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar várias coisas. A primeira coisa, eu creio que a vara, como está indicada, orientada na Bíblia, tem várias situações. Primeiro, isso eu conversei bastante com pastores, eu tenho orado bastante, exatamente por esse confronto que eu tenho na hora da palestra, né? Então, o livro de Provérbios, que é onde é falada a vara e tudo isso aí, é o Antigo Testamento, né? Sim. Quando Jesus vem, ele muda as coisas, ele acrescenta. Ele muda a correção de fora para dentro com a correção de dentro para fora. Tá? Então, aquilo que era imposto pela lei, né, que você tinha que obedecer à lei, que era de fora para dentro, mas sem nenhuma mudança interna, e você não conseguia fazer, né, porque o homem por si só não consegue, era corrigido através de uma coisa de fora para dentro, entendeu? Quando Jesus vem, ele fala que, inclusive no Antigo Testamento, fala, escreverei minhas leis no teu coração, né? E isso que vai trazer mudança. Quando Jesus vem, ele fala exatamente sobre isso, vai ter que mudar o teu coração, e isso vai mudar a tua atitude. Sim, o teu coração muda. Então, isso é a primeira coisa, tá? A segunda coisa é que a vara é uma coisa que você precisa, é uma correção que você precisa aplicar com muito entendimento, com muito discernimento, tá? Porque senão você converte isso com o espancamento do teu filho. Com certeza, em nome de Deus. Que a palavra fala. Muita gente traumatizada com isso. Entendeu? Então, a vara tem orientações, entendeu? Você não pode fazer isso
nervoso, irritado, você tem que, é um processo consciente, é um processo tranquilo, é uma correção, entendeu? Que a criança entende o que está acontecendo, você está calma, e isso é correção, você não vai espancar teu filho. E quando você fala da vara, assim, digamos, para público, pode se dar confusão. Sim, então, pode provocar o quê? Não, imagina, a Bíblia disse que é para fazer isso e a Cris Poli na coisa falou que era para fazer isso. Então, isso dá lugar a espancamento. Eu tenho muito medo disso aí, entendeu? Com certeza. Não, com certeza teve muitas pessoas. Então, outra coisa que eu fiquei orando ultimamente, assim, eu lendo várias coisas. Na própria palavra tem a maneira como Deus corrige a gente, a maneira como Deus corrige a gente como pai, porque Ele nos ama. Sim. Então, o que vem primeiro? Primeiro vem a instrução, tá? Primeiro ele ensina. Então, esses são os passos que a gente tem que seguir com os nossos filhos. Então, primeiro a instrução. Primeiro você ensina. Segundo passo, você observa o comportamento, tá? Se esse comportamento ainda está errado, você adverte, tá? Instrução, advertir. Você instrui primeiro, você adverte. Então, quer dizer, não é uma coisa que você faz de um momento para o outro. De primeira. Se você continua insistindo no pecado, na coisa, o que é o pecado? A coisa errada, entendeu? Conforme a palavra de Deus. Então, o que acontece lá na frente? Vem a disciplina, entendeu? Então, aonde que chega o castigo mesmo? É a última instância. É a última instância. Legal, muito legal. Antes de você chegar nesse castigo, Deus vai agir com a gente. Se Ele fosse castigar a gente logo de cara, cada vez que a gente pisa na bola, o negócio era feio. Muito bom, Cris. Então, por que a gente vai ter uma atitude diferente com a criança? Perfeito. Entendeu? O problema é que em tudo isso exige o quê? Exige uma maturidade emocional, conhecimento da palavra, tá? E uma inteligência emocional, você controlar as tuas emoções, o que nem sempre é possível, tá? Porque, por exemplo, esse exemplo que você falou, de repente a mãe está no meio do shopping, uma coisa assim, a menina vai e xinga, né? A mãe fica nervosa, fica irritada, morre de vergonha, tudo, bom, entendeu? Essa é a atitude não corrigiu mais nada, comum, né? não corrigiu nada, não resolveu, entendeu? Foi mais uma vingança da mãe, Exatamente. É mais uma reação da mãe, porque está nervosa, porque ficou irritada, porque ficou com vergonha, porque blá, blá, blá. Aí quer mostrar que tem o poder, você entendeu? Eu tenho autoridade, entendeu? Só que isso não muda a atitude da criança. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, instruir. Por isso que, se alguma vez vocês viram algum programa, o que é a primeira coisa que acontece no programa? São as regrinhas da casa. E muitas vezes, a criança não sabe o que o pai espera dela. Então, às vezes, só faltava isso, né? Nossa. A criança não sabe. Caramba, que legal. Entendeu? Por quê? Porque ele não nasce sabendo. Porque na tua casa pode ter umas regras, na casa do Gabriel pode ter outras, e na minha casa pode ter outras. Sim. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer com meu filho? Desde pequenininho, desde quando? Quando ele tem 12 anos? Não. Quando ele tem 2, 3 anos. Olha, querido, aqui em casa é assim, viu? Essa xícara vem aqui. Porque essa criança não precisa saber que essa xícara eu quero que venha aqui. Para ele pode estar bem aqui, entendeu? Só que ele põe aqui, aí eu fico nervosa. Aí eu dou um tapa na criança, só que você não explicou primeiro. Verdade. Entendeu? Então, primeiro, ensino. Segundo, observo. Corrijo. Disciplino, tá? Sim. O que é a disciplina? Por exemplo, cantinho da disciplina é um método de disciplina. Pode ter outros, tudo bem, entendeu? Sim. Cantinho da disciplina é um método de disciplina. Entendeu? O que é o método onde você vai descontar no teu filho? Você vai judiar do teu filho? Você vai gritar para o teu filho? Você vai tirar tudo? Não, não é isso aí, entendeu? É um método que você tem que fazer tranquilo, sabe? Racionalmente, para ensinar a criança, fazer a criança pensar. Por quê? Se você sabia que isso vem aqui, por que você colocou aqui? Ensinar a criança que toda escolha tem uma consequência. Sim. Se eu decido não obedecer, eu vou ter uma consequência. Se eu decido obedecer, eu vou ter outra. Exatamente. A gente ensina isso desde pequeno. Entendeu? Sim. Então, tem todos esses poréns. Agora, eu sempre falo nas palestras, você faz parte de uma igreja, você acredita na vara, tá?
você aplica isso com uma orientação e oração do pastor. Não faça isso aleatoriamente. E também entendeu? deixar o Espírito Santo ajudar, né? Eu ia falar isso, É o guardião final ali. Tudo bem, mas vamos no caso, porque quando você dá uma palestra, Gabriel, você não sabe. Não tem como. Palestra não tem como. Você não sabe quem está Não, indo. certíssimo. Nossa, mas muito, muito bom. Muito bom. A gente ouvir isso. Que aula. Porque com certeza muita gente, muitos de nós talvez já passamos por um excesso de vara, eu diria assim, né? Talvez sem a sabedoria do pai e da mãe, tava nervoso, usou a vara na hora errada. E às vezes não soube, porque ouviu o que era, que tal. Então aí a falta de informação. O equilíbrio é sempre... Agora, quando você dá da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, ela é eficaz. Sim. Com certeza. Com orientação, com o Espírito Santo, sabe? Calma. Filho, bom. olha, é pelo teu bem, sabe? Não é espancamento, sabe? É para você sentir. Mas tem todos esses poréns. Totalmente. Eu lembro quando muito delicado, sabe? Verdade. Eu lembro quando eu ia escolher a minha vara. Minha mãe, pode escolher a vara. Que legal, muito bom. Acho que eu tive pouca. Muito bom. Então, por exemplo, eu, que não conhecia a palavra, eu não sei a vara com meus filhos, entendeu? Sim. Agora, eles já usaram com meus netos. Sim. Entendeu? Mas eu vi usando com esse entendimento, entendeu? Eu não sei nunca, porque eu não conhecia isso. Então, claro, alguma vez eu dei um tapa, assim. Não, mas isso quer dizer, atitude humana mesmo, né? Mas o discernimento, o entendimento da vara é muito legal, né? Muito bom. Assim, Não, né? com certeza. É assim, bem... Sabe? Que eu acho que virou até uma piada, às vezes, né? Virou. Dá a chinelada, não sei o que, dá a vara. E vira uma piada, assim, que às vezes até vira uma coisa que não é saudável, de fato. Não, assim, claro que sem não. nenhum entendimento. Não, inclusive, vou dizer, muitos pais têm falado para mim, imagina, eu já apanhei na minha vida, apanhei de chinelo, apanhei de cinto, não aconteceu nada comigo, eu estou bem, não acontece nada. Cheio de coisa. Aí tenho falado assim, deixa eu falar com você para ver se não ficou nada disso aí dentro de você, entendeu? Porque o negócio não é bem assim. Não é bem assim, Não é bem assim. Verdade. Então, tá bom. Gente, muito bom. Demais, Eu aprendi Cris, muito. que aula. Muito, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Nossa, amei. Cris, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Pelas histórias. E, cara, assim, eu vou falar, eu tô muito, muito feliz, assim, porque muito leve, dá pra ver realmente muito amor na sua fala, Cris. E acho que esse sempre foi o diferencial seu, assim. É isso que marcou o Brasil, marcou muitas famílias, continua marcando. E vai continuar marcando o nosso novo programa que a gente vai lançar aí, o The Last Dance. Gente, se você quer esse programa, você comenta aqui embaixo. SBT, vem aqui. Last Dance, a gente quer, né? Não, nossa, com certeza, eu amar. Eu topo, vai. Olha aí. Já conseguimos. Pronto, já tem o sim, entendeu? Aí, ó, você que 30 anos mora com seus pais, essa é a sua oportunidade. Nossa, de crescer. Cris, mas sério, muito bom. Glória a Deus. Muito obrigada mesmo. Exato. E o que eu senti dizer é que esse podcast, para tantos jovens, ele realmente vai ecoar mais ainda a tua voz. Sei que a televisão já ecoou muito, mas para essa nova geração, a importância da esfera da igreja, a esfera da educação e a esfera da família. Fundamental. Glórias a Deus. Fundamental. Vai em frente, busca Deus. Busca Deus. A gente sempre termina, Cris, pedindo para os nossos convidados orarem. Então, essa câmera aqui é sua, esse espaço é seu. Ora o que você quiser sobre essa geração. Amém, Senhor. Amém, Paizinho. Pai, o Senhor é demais mesmo, viu? As coisas que o Senhor faz, do jeito que o Senhor faz. Olha, eu me encontrar com a Rafaela agora, Senhor. Quero te agradecer, Senhor. Agradecer por essa juventude, Senhor, que está liderando, Senhor, esses jovens, liderando esses grupos, Senhor. Que o Senhor possa ungí-los, que o Senhor possa abençoá-los, capacitá-los. Ministrar com seu espírito para que eles possam ser referencial para esses jovens, adolescentes que estão vindo aí para serem acolhidos por eles. E para essas pessoas que estão assistindo, Pai, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor possa visitá-las, Senhor. Que esse podcast não tenha sido uma coisa a mais, aleatória, mas que o Senhor possa ter falado com cada um deles, cada uma das pessoas que está assistindo, para que o coração deles se volte para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor. Porque só no Senhor está a resposta para tudo, Senhor. Está a direção de tudo, Senhor. Está a solução dos problemas, Senhor. Não é que a gente não vai ter problemas, Pai, vai. Mas passar com o Senhor, Pai, faz toda a diferença, Senhor.
Por isso, Senhor, toca, vai tocando agora, Senhor. Amém. Cada coração, Senhor, cada pessoa, Senhor, que fechou os olhos, que está ouvindo essa oração, que o Senhor possa colocar a sua mão, Senhor, aí sobre eles, Pai, para que eles possam sentir teu toque de amor, Pai, e sentir suas vidas transformadas, Senhor, pelo Senhor, Pai. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada por essa tecnologia, Senhor, que é produto da inteligência que o Senhor deu para o homem, Pai. Que ela possa ser usada como canal de bênção, Senhor, como canal para difundir a Tua palavra, testemunhar aquilo que o Senhor faz, Senhor, fez e continuará fazendo, Senhor. E que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Pai. Amém. Uma coisa que eu lembrei enquanto você orava é que avivamento é igual a família. E famílias saudáveis. Então, a gente está clamando como jovens por avivamento. Então, a gente tem que ter nossas famílias saudáveis. A gente está educando os nossos filhos a partir da palavra de Deus. Então, acho que isso tem muito a ver, muito mais com avivamento do que você imagina. Isso tem muito mais a ver do que as pessoas normalmente imaginam. Não, avivamento é as pessoas caindo. Não, tem muito a ver com família. Então, hoje o que a gente aprendeu aqui é para que a gente tenha e veja avivamento a partir das nossas famílias. Amém. Né? Então, essa mudança traz o avivamento que está acontecendo, tá? Porque o que é avivamento? É avivar a chama do Espírito, né? Que quando a gente passa muito tempo com Deus, às vezes ela vai diminuindo. Né? Então, é avivar essa chama. E começa onde? Em casa. Com você. Papai, mamãe, futuro papai, futura mamãe, tá? Você, adolescente, pega teu pai e tua mãe em casa, traz ele para ler uma passagem da Bíblia e orar junto com eles. Você vai ver o avivamento chegar na tua casa. É isso. Muito bom. É isso aí. Se você gostou desse hangout, não deixe de comentar, de compartilhar. Você conhece galera aí da esfera da educação, manda esse hangout para assistirem. A esfera da família, manda esse hangout. Da esfera da igreja, manda esse hangout, que é muito importante. Cara, que aula. Posso dar 2 recadinhos? À vontade. Comerciais. Ó, eu faço consultas e mentoria online e presencial também. Se você quiser igreja, conversar comigo, igreja, os pastores, os avós, as crianças, quem quiser, professor, você pode entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail, é fácil, é consultas, no plural, @crispoli.com.br. Você vai ser atendido pela Luciana, ela vai te dar todas as orientações. E se você quiser uma palestra ou alguma coisa assim para as escolas, então é contato singular, @crispoli.com.br. Facinho. Olha aí. Segue no Instagram. Segue ela também. Nova geração, pelo amor de Deus. A gente está trazendo aqui, ó, para vocês, aqui, ó, na cara do gol. Agora, aprofunda. Pessoas para vocês se inspirarem. A gente fica se inspirando aí, mas não tem nada a ver. Gente, então, ó, aqui vamos se inspirar em gente que está, de fato, fazendo a diferença em famílias, trazendo mesmo a palavra e vivendo a palavra, né? Então, ó, até o próximo semana que vem. Tchau, Deus abençoe. Tchau.